Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Na aula 2 vamos aprender a partida de um motor de corrente trifásico assíncrono por um circuito estrela-triângulo com chave de controle manual. O que quer dizer que vamos fazer o circuito estrela-triângulo manual. Então, alterar de estrela para triângulo vai ser manual. Então, primeiro vamos perceber o que é isso e para que serve. Então, a partir da estrela triângulo é eficaz na redução de pico de corrente durante a partida do motor, reduzindo surtos de correntes nos sistemas elétricos. Então, a partir da estrela triângulo é utilizada em motores elétricos trifásicos e funciona produzindo um fechamento em forma de estrela. E após alguns segundos do acionamento do motor, o sistema alterna para o fechamento de triângulo. E esse processo reduz a corrente elétrica no momento desta partida. Então, como de costume, vamos primeiro desenhar o esquema de força. Depois do esquema de força, vamos ao esquema de controle ou esquema de comando. Então, parece ser um pouco difícil, mas não é nada do outro mundo. É só prestarmos atenção que vamos entender o que é que nós vamos fazer. Então, para começar, temos que listar o material que nós vamos precisar para poder desenhar o nosso esquema. Então, no esquema de força vamos precisar de 3 contactores, um relé térmico, fusíveis e o próprio motor, não é? A ser acionado. Então, vamos começar com o esquema de força. Sabemos que primeiro vamos precisar da corrente. Então vamos ter aqui as nossas 3 linhas, não é? Vamos tê-las daqui. Depois disto vamos ter os fusíveis, não é? Vamos ter os fusíveis aqui. Depois de ter nos fusíveis, vamos ter nosso contactor principal. Nosso contactor principal. Vamos ter o nosso contactor principal. Então, que é este. Devemos deixá-lo mais ou menos daqui. E depois do nosso contactor principal, vamos ter o nosso relé térmico. Então, o relé térmico encontramos aqui. Né? Vamos ter o nosso relé térmico e podemos puxar um bocadinho isso aqui para ficar um pouco interessante, não é? Então sabemos que depois do relé térmico precisamos já do próprio motor. Agora, não é este tipo de motor, desta vez vamos precisar deste estrela triângulo. Então vamos colocá-lo nosso motor aqui. Ok. Então, depois de ter colocado o nosso motor, aqui podemos fazer ligação direta. Mas de antemão temos que saber como é que é o fechamento e quando é que é usado o fechamento estrela-triângulo, para percebermos como desenhar o nosso esquema. Então, dissemos que vamos precisar de mais 2 contactores. Então, esses contactores, que um vai ser fechamento estrela, outro para ser fechamento, este vai ser estrela e este vai ser triângulo. Então podemos afastar um bocadinho aqui, este também um bocadinho aqui, para darmos espaço ao circuito de comando. Então daqui já podemos fazer as nossas conexões. Então teríamos primeiro deste ponto até este, deste até este, o mesmo deve acontecer aqui. Agora, deste ponto, vamos descer um bocadinho, vamos até aqui, e deste ponto vamos puxá-lo até mais ou menos aqui. Deste ponto faremos o mesmo, que é mais ou menos aqui.
Então, vamos completar aqui. A linha, não é? Então, podemos fazer assim, completarmos e faremos o mesmo aqui, e deste ponto também faremos o mesmo, e depois disso, essa parte que é fechamento, triângulo, né? Precisamos fazer chegar a esta conexão. Então aqui temos que prestar atenção, porque se falharmos aqui, podemos danificar o próprio motor, o nosso esquema não vai funcionar como desejado. Então há que perceber que aqui a fase, esta aqui é de W1 que sai para V2, tem que entrar aqui onde sai V2, tem que sair para vir entrar no W1. Não podemos trocar as fases aqui, porque se trocarmos as fases vai entender como reversão de marcha ou como inversão de sentido de marcha. Então temos que colocar conforme. Esta aqui que sai daqui tem que ser a mesma que vem a ser ligada aqui. Então quer dizer que precisaremos de uma coisa mais ou menos assim, não é? Então daqui vamos puxar até este ponto, vamos fechar e fechamos também esse ponto, e vai ficar assim, sem nos esquecermos de que esses pontos são os pontos de conexão, não é? Temos este ponto, este, mais este. Então não vamos nos esquecer destes pontos. Agora já temos fechamento, triângulo, falta o fechamento estrela. Então nosso fechamento estrela aqui já podemos fazer como nós quisermos, né? Porque no final de tudo vamos curto-circuitar aqui e tanto faz, mas vamos seguir a regra, não é? Então, vamos puxar essas três linhas, não é? Até mais ou menos aqui. O que importa é que tem que ser antes do contactor que vai entrar para o triângulo, né? Tem que ser antes. Então daqui já podemos fazer o nosso fechamento. Podemos fazer assim, no meio e até aqui. Então desde daqui de cima podemos já fazer o nosso fechamento. Pode ser até mais ou menos aqui ou aqui, tanto faz. Ou se quisermos podemos fechar assim, não tem nenhum problema. Então vamos fechar, e lembrando que aqui curto-circuitamos, não é? Curto-circuitamos. Então teremos algo semelhante a isto. Agora falta dar os nomes, Então aqui dissemos que são os nossos fusíveis, seria F1, né? Com esses contactos. Aqui teremos o Q1, que é o contactor principal, Q1, e teremos aqui o Q2, que é fechamento triângulo, Q2, e aqui teremos o Q3 ou Q4, como quisermos, né? Teremos Q3, né? Teremos Q3, e aqui teremos o nosso relé térmico, o nosso RT, né? Relé térmico. E ok, aqui teremos o nosso motor, e
Podemos puxar um bocadinho isso aqui para estar visível, né? Podemos deixar neste ponto. Agora está visível. O que nos resta aqui é o ground, né? Então podemos mudar essa fonte. Vamos levar uma fonte que tenha ground, que é esse aqui, né? Podemos conectá-la aqui e teremos o nosso ground aqui na ligação. Vamos ter o nosso para ligar o nosso ground. Então vamos ter algo mais ou menos assim, e portanto falta-nos o esquema de força. Então aqui como é que o funcionamento vai ser? Se ao clicarmos, ao metermos o contactor ou ao clicarmos no esquema de força para start, este contactor deve entrar ao mesmo tempo com este. Fazer o fechamento estrela, reduzindo o pico da corrente. Depois de algum tempo é quando já vai entrar este contactor, sai entra este contactor para fazer o fechamento triângulo, e assim o motor vai continuar a funcionar. Então vamos já ao esquema de controle, né? O diagrama de controle. Vamos precisar, como de costume, e desta vez vamos colocar todos os contactos para não nos ser difícil colocar os nossos sinalizadores. Então já temos aqui line, temos aqui o neutral, e depois disso segue-se o fusível, né? Segue o fusível. Depois do fusível segue-se a nossa chave de emergência, né? Segue-se a nossa chave de emergência. Vamos usar essa botoeira, normalmente fechada para normalmente aberto, né? Vamos usar essa botoeira, vamos deixá-la aqui. Depois disso vamos ter o nosso relé térmico, este aqui, vamos ter este relé térmico. Depois do relé térmico vamos ter o botão stop. Então tem que ser uma botoeira normalmente fechada, né? Uma botoeira normalmente fechada. Depois da botoeira normalmente fechada, até aqui está tudo bem. Então precisamos de quê? Precisamos de um botão para start e um botão para trocar ou mudar do fechamento estrela para fechamento triângulo. Então esse botão tem que ser normalmente fechado, claro, né? Vamos tê-lo deste ponto, e precisamos do start, que vai ser normalmente aberto. Geralmente costumo dizer que isto vamos perceber depois de ter terminado, depois de termos feito as ligações, né? É quando melhor vamos entender já funcionando, porque pode ser um pouco difícil só dizer antes de ver. Então teremos aqui o nosso botão start, não é? Vamos ter os contactos, vamos ter quantas bobinas? Vamos ter as 3 bobinas, né? Que é a bobina Q1, Q2 e Q3. Apenas isso. Então vamos às nossas bobinas, que serão as 3 bobinas, que será o Q3. Vamos ter aqui Q2 e vamos ter aqui, aliás, Q1, e aqui vamos ter Q2. Então vamos fazer o intertravamento, nosso contacto normalmente fechado neste ponto, e vamos ter o contacto auxiliar desta bobina, contacto auxiliar desta bobina, não é? Então, nomeando, vamos ter o Q4 aqui
vamos ter, aliás, Q3, vamos ter Q3, e aqui vamos ter o Q1, Q1, e aqui vamos ter o Q2, e podemos já começar com as ligações. Então podemos fechar deste ponto até este, deste até este, deste ponto até este, e deste ponto podemos fazer assim como quisermos até este. Fechamos aqui, fechamos este ponto para este ponto. O mesmo vamos fazer aqui. Não esqueçamos que aqui é um contacto auxiliar e este ponto também é um contacto auxiliar, e vamos ter aqui, podemos dizer que vamos ter aqui o nosso a nossa emergência, né? Emergência, né? Vamos ter aqui a nossa emergência. Vamos ter o nosso relé térmico. Não esqueçamos, tem que ser mesmo o nome. Nosso relé térmico. E aqui nosso botão desliga. Vamos ter nosso botão off, né? Podemos dizer off. Vamos ter nosso botão desliga. E aqui este botão vai ser de change, de mudar. Aqui vamos ter o nosso start, né? Start. Então este deve ser contacto auxiliar deste contator, que é Q3. Q3, né? Q3. No seu contacto 53, 54. Então Q3 no seu contacto 53, 54, nos contactos auxiliares nesse caso. Então este deve ser o intertravamento do Q2. Nos seus contactos 61, 62, né? Q2. Se vamos olhar nos contactos auxiliares, vamos ter isto. E aqui já podemos seguir com esta conexão. Penso que é até aqui. Então vamos ter o contacto auxiliar que vai fazer o intertravamento com o Q3, não é? Com o Q3 será contacto normalmente aberto. Até podemos colocar outro contacto aqui para este contactor. Depois vamos puxá-lo até mais ou menos aqui. Vamos puxá-lo até aqui e vamos ter o contacto normalmente fechado do Q3 aqui também, para não entrar enquanto o outro estiver a funcionar. Então vamos fechar aqui, aliás, este ponto, deste ponto para este, e este podemos diretamente ligarmos na bobina, este para aqui, e vamos fazer o fechamento aqui ou terminamos a conexão. Então aqui vai ser o Q3 nos seus contactos 83, 84, nos contactos auxiliares, né? Q3, e aqui vai ser o Q1 nos seus contactos auxiliares também, Q1 nos seus contactos auxiliares também, e vamos ter aqui também
o Q3 nos seus contactos também auxiliares 61, 62. Vamos ter o nosso Q3 aqui, Q3. Vamos ter o nosso Q3 aqui, seus contactos auxiliares. E após isso, vamos curto-circuitar aqui, para no momento em que formos a tirar esta bobina, quando sair esta bobina, como estará normalmente fechado, vai continuar a alimentar esta bobina mesmo se estiver sair. Então vamos curto-circuitar deste ponto até isso, mas no funcionamento depois vou explicar melhor. E daqui podemos já alimentar o neutro. Podemos já alimentar as nossas bobinas com o neutro. E vamos dar uma olhada, vermos se está tudo em ordem. Vemos se está tudo em ordem. Aparentemente está tudo em ordem. Então vamos à simulação. Então vamos simular. Até agora não se passa nada. A emergência funciona. O relé também funciona. A nossa corrente chega até aqui e também aqui chega até esses pontos. Se formos a ver, aqui está pintado, brilha mais que estas partes onde não há corrente. Então vamos fazer a simulação start, né? Que é aqui. Então está funcionando aqui o nosso motor, sentido horário. Vamos ver se formos a observar. Entrou primeiro isto aqui que é estrela, né? Para evitar os picos da corrente, entrou este contactor Q3 estrela. Então vamos pisar o nosso botão para a nossa botão para mudar, para ele entrar em contacto, quer dizer, para este contactor entrar Q2 e sair este aqui ao mesmo tempo que estiver a sair. Então vamos clicar aqui. Então ele continua mantendo o seu contactor principal, que é Q1, e alimentando já em triângulo, que é este Q2. Então é mais ou menos assim o esquema de partida estrela triângulo. Então aqui temos, mesmo se não pisar não vai mais acontecer nada, mesmo aqui não vai acontecer nada, porque já está aberto o circuito aqui e aqui, e já por estar aberto o circuito aqui não tem como fazer alguma coisa. Então para desligar, sabemos que é daqui, temos que pisar e vai desligar no sistema. Então se forem perceber, quando clicamos aqui, ele energiza esta bobina e automaticamente quando esta bobina está energizada, este contacto fecha. Quando fecha, automaticamente alimenta esta bobina que é Q1, que é o contactor principal, né? Então fechando o Q1, fecha os seus contactos normalmente abertos, passam a ser fechados. E quando esse entra, para não entrar ao mesmo tempo com o Q2, como entrou o Q3, fizemos desdravamento aqui para não entrar esta bobina. Então observamos que quando abrirmos aqui para a corrente não fluir mais neste sentido, claro que esta bobina vai sair. Quando sai a bobina, vamos perceber que o Q1 vai continuar energizado, e quando sai Q3 neste contacto aqui normalmente aberto, que já é fechado, vai abrir, e quando abre automaticamente está a fechar esse outro contacto. Então quando clicarmos aqui, estamos a abrir caminho, estamos a abrir este circuito. Quando abrimos, aliás, esta linha aqui, automaticamente estamos a abrir aqui e fecharmos aqui, mas a corrente continua a fluir neste sentido aqui.
vai continuar a fluir neste sentido. E é por isso que depois a corrente aproveita este sentido e automaticamente vai fechar esta bobina. Então, fazemos isso, observamos que a corrente abriu, essa bobina saiu, a corrente continua a fluir neste sentido e depois, como aqui depois fechou este contacto, automaticamente entrou e energizou a bobina estrela, não é? Então é mais ou menos isso, não é difícil, é só prestar atenção. E obrigado por terem assistido, espero terem gostado. Se inscrevam no canal para mais vídeos e aguardem até a próxima aula. Então, vossos comentários são importantes, e observações, críticas, sugestões é importante. Obrigado, até a próxima aula.